Nós estamos iniciando mais uma edição do Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Estamos ao vivo em nossa página no Facebook. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020. São 15 horas e este é mais um Pão das Três que queremos compartilhar. O alimento espiritual imprescindível, necessário aos nossos corações. É claro que estamos falando da palavra de Deus, o pão espiritual que Deus nos legou, nos deixou. Graças a Deus por sua bendita palavra. Esperamos que, enquanto passamos este tempo juntos, todos nós estejamos aí com os corações abertos, com os ouvidos bem atentos, com a mente disposta, voltada para Deus, de modo que o Espírito Santo opere com liberdade, com poder em nossos corações. Bem-vindo a todos os irmãos da Vila, todos os irmãos da IBVB, irmãos de outras igrejas locais, familiares, parentes, amigos, colegas pastores que sempre nos acompanham quando podem. Todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Queremos que este Pão das Três também seja agradável a Deus, que nosso Senhor tenha prazer neste encontro. Queremos que as bênçãos de Deus repousem sobre a vida de todos vocês, que todos sejam grandemente abençoados. Para isto, nós vamos orar já de início, entregando este Pão das Três, esta edição, nas mãos do Senhor. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu és o único Deus verdadeiro, cujo nome é Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, porque não há outro Deus senão o Senhor. Tu és Criador e sustentador de todo o universo. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente. Te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus, pelo desfrute que temos da paz com o Senhor através de Cristo, teu Filho amado. Te louvamos pela palavra que o Senhor nos levou, o Evangelho da nossa salvação. Te agradecemos pela igreja que ama o Senhor, que ama o Evangelho, que ama o teu reino. Pedimos a tua bênção sobre mais esta edição do Pão das Três. Pedimos a tua bênção sobre todos os participantes, que este tempo que passaremos juntos seja, em primeiro lugar, para a glória do teu nome, para a exaltação do teu Filho, que tu tenhas prazer em nós. Pedimos a tua bênção sobre nós, de modo que sejamos impactados pela palavra, que cantemos alegremente ao Senhor, que nossas orações sejam ouvidas. Ó Deus, todas estas coisas só são possíveis pela direção, pela bênção do Espírito Santo. E pedimos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos cantar juntos o cântico Te Adoramos, ó Senhor. Vamos adorar a Deus cantando. Te
bendito e exaltado, glorificado seja o nome do Senhor, e para sempre, eternamente, bendito seja o nome do Senhor. Seja bendito e exaltado, glorificado seja o nome do Senhor, e para sempre, eternamente, bendito seja o nome, bendito seja o nome, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir a palavra, o pão espiritual necessário, no livro do profeta Ageu. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ageu. Então, antes de Malaquias, antes de Zacarias, livro do profeta Ageu. Vamos deixar este livro aberto. Nós vamos pensar hoje nas bênçãos para os que temem a Deus. Ageu foi um dos profetas do pós-exílio. O povo de Judá havia voltado a Israel do cativeiro babilônio. E Ageu, ao lado de Zacarias, inclusive, foi um dos profetas que o Senhor suscitou, levantou para ajudar seu povo na reconstrução de Jerusalém. As autoridades e o restante do povo, à medida que voltaram para Jerusalém, se dedicaram à construção de um novo templo. Os babilônios haviam destruído o templo de Salomão. Portanto, era necessário construir um novo. Alguns falam em reconstrução, outros falam de construção. Não importa o termo que usemos aqui, um novo templo precisava ser edificado. Começaram, mas pararam. Quantas vezes nós, em determinadas áreas da nossa vida, começamos, mas paramos. Mas quando se trata do reino de Deus, quando se tratam de coisas concernentes a Deus, nós não podemos começar e parar. Não é assim que as coisas funcionam. É verdade que toda Jerusalém estava em reconstrução. É chamado período de restauração. Os babilônios haviam destruído toda a cidade de Jerusalém, casas, palácios, o templo de Salomão, os muros, tudo havia sido destruído. Houve o cativeiro, o povo foi liberto do cativeiro, voltou para Judá, voltou para Jerusalém, e todo mundo precisava reconstruir, recomeçar. As pessoas precisavam recomeçar suas vidas. Havia recursos escassos, inclusive o rei Ciro, o rei persa, medo-persa, que permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém, a Judá, ele proveu à medida que se fazia necessária a captação dos recursos. O rei Ciro ajudou com recursos,
Mas o tempo foi passando, os recursos foram ficando escassos e a necessidade de reconstrução cada vez mais premente. Eles voltaram de um exílio de 70 anos, mas o fato é que Deus não se agradou da pausa. Havia poucos recursos, estamos em reconstrução, voltamos de um cativeiro de 70 anos. Tudo isso era sabido da parte de Deus, mas Deus não se agradou da pausa na construção do templo. Começaram, mas pararam. Os mesmos que se dedicaram de início na construção do novo templo se voltaram para as suas prioridades. Então, nós temos aqui um dilema. O que é importante? O que era mais importante? O que devia ser mais importante? Vivemos este dilema hoje, a exemplo do povo de Israel. Será que as coisas de Deus, elas são tão prioritárias assim como nós falamos? Será que nos dedicamos às coisas de Deus como deveríamos nos dedicar? Deus não se agradou deles iniciarem a construção e pararem. E mais, voltaram-se para suas prioridades. Nós não estamos aqui discutindo o mérito das prioridades pessoais de cada um. Todo mundo as tem. Nós sabemos o que é prioritário para nós, mas sabemos ainda mais que as coisas de Deus, elas se sobrepõem a quaisquer outras. Elas são prioritárias a quaisquer outras coisas. Deus enviou o profeta, o Ageu. Zacarias também foi enviado, mas hoje nós estamos em Ageu. Quando Deus não se agrada de algo, ele se expressa. Muitas vezes nós nos retraímos, né? Quando não nos agradamos com determinada coisa. Deus não é assim. Todas as vezes em que Deus não se agradou de algo, ele se manifestou. Geralmente, através de sua palavra, enviando um profeta, expressando o seu descontentamento, o seu desagrado. Ainda bem que Deus é assim. Quando ele não se agrada, ele fala, ele se expressa. Através de Ageu, o Senhor advertiu o seu amado povo, sim, porque Deus adverte, Deus exorta, Deus corrige, Deus disciplina aqueles a quem ele ama, aqueles a quem ele quer bem. Deus sabia que a situação era difícil? Sabia. Sabia que os recursos eram escassos? Havia recursos, mas não em abundância. Se compararmos a construção do templo de Salomão, não tem como fazer essa comparação. Inclusive, Deus até faz o desafio para o seu povo, está aqui no livro de Ageu, né? Olha, quem conheceu o antigo templo de Salomão, o que é este comparado àquele? O projeto desse comparado àquele. Os recursos para este comparado àquele. Mas Deus também sabe que todo recomeço é difícil. Tudo isto patente aos olhos de Deus. Mas as coisas referentes a Deus devem ter prioridade sobre quaisquer outras. Acredito que esta é a grande lição do livro de Ageu. São 2 capítulos, né? E nestes 2 capítulos nós podemos aprender, dentre outras, esta preciosa lição. As coisas de Deus são prioritárias, elas se sobrepõem a quaisquer outras. Vamos ver o versículo 4 no capítulo 1, Ageu, capítulo 1, versículo 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas
estucadas, e esta casa, o templo, né, há de ficar deserta? Esta é uma pergunta do Senhor para o povo de Judá. É tempo de vocês habitarem em suas casas acabadas, prontinhas, né? Algumas até sofisticadas, e o templo ficar largado, a construção abandonada, o prédio inacabado, começaram e pararam. Todas estas questões retóricas, né, elas estão presentes aqui no versículo 4 do capítulo 1. A longa pausa, foi uma longa pausa, viu, gente? Foram 16 anos. Eles começaram todo vapor, de repente, no segundo ano da construção, pararam, se voltaram para as prioridades pessoais e passou o período de 16 anos. Longos 16 anos. E aí o Senhor enviou o profeta. Porque se Deus não enviasse o profeta, se Deus não falasse, se Deus não manifestasse o seu desagrado, o seu descontentamento, será que aquele templo teria sido concluído? E não é assim que a nossa vida com Deus também funciona? Quando somos inquiridos, advertidos pela palavra de Deus, na operação do Espírito, através da igreja, de pastores, de líderes, será que sairíamos daquela situação incômoda para Deus, às vezes, cômoda para nós, mas incômoda para Deus? 16 anos, portanto, que o povo de Israel abandonou a construção do templo. Isto trouxe seríssimas consequências do ponto de vista econômico. Olha só como uma questão espiritual desencadeia problemas de ordem econômica, às vezes de ordem física, afetando a saúde, as emoções. Todo problema espiritual, de alguma forma, abarca outras áreas da nossa existência. Vamos olhar os versículos de 9 a 11, capítulo 1. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Olha só a expressão. Eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta. O termo deserta aqui ele pode ser mais atualizado para abandonada, largada. E cada um de vós corre à sua própria casa. Versículo 10. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Então nós estamos falando aqui de escassez. Versículo 11. Eu fiz, Deus falando, né? E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, tem a ver com vinho, né? E sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Olha o impacto econômico decorrente de um problema espiritual. Será que Deus tem autoridade, soberania, liberdade e poder para interferir em todas as áreas da existência humana? Cremos que sim. Aprendemos na Escritura que sim. Muitas vezes não entendemos porque determinadas coisas nos acontecem. É verdade. Mas outras coisas que não são desfavoráveis, muitas vezes elas podem acontecer por intervenção divina, direta, como o caso aqui. Israel estava em pecado, havia largado a construção do templo que havia se comprometido em fazer.
Deus não se agradou disso e afetou a prosperidade daquele povo que estava em reconstrução, em restauração, em recomeço. Houve problema de ordem alimentar. O trabalho das mãos das pessoas não prosperava. A expressão "o dinheiro no saco furado", essa expressão é usada aqui no livro de Ageu. Às vezes, trabalhamos tanto, né? Queremos produzir, queremos fazer tantas coisas e ao final olhamos e temos aquela sensação de infertilidade, né? Nada se aproveita, não sobra dinheiro, a dívida nunca acaba, é um atropelo sem fim e corremos atrás das coisas e nos cansamos e nada prospera. Pode ser que Deus esteja contra nós. Pode ser que estejamos em luta contra o próprio Deus, como era o caso aqui. Plantamos e não colhemos. Se colhemos, não colhemos o suficiente. Não nos contentamos. Estamos sempre buscando mais, precisando de mais. E nada prospera, nada funciona. Sabe aquela época da vida que parece que nada dá certo? Será que não tem uma causa a priori aí? Um problema de ordem espiritual que necessita de solução e a Bíblia ensina claramente qual é a solução para os problemas espirituais: abandono do pecado, arrependimento, confissão e volta para Deus. E será que uma vez que esses problemas não são resolvidos, Deus terá prazer e terá disposição em nos fazer prosperar? Tudo isso é muito discutível. Aprendemos pela palavra que Deus não se agrada quando o seu povo o ofende, quando o seu povo se volta contra ele. Que motivação, que prazer que Deus terá em nos abençoar numa circunstância assim. Não estamos aqui defendendo barganha, né? Defendendo a relativização da fé, banalização da fé, nada disso, não se trata disso, mas é a lei da semeadura e da colheita. Se semeamos com fé, com fidelidade, com temor do Senhor, cremos pela experiência e sobretudo pela palavra que Deus será o primeiro a nos abençoar. Isto não está preso a questões de relativizações da fé, nada disso. Isto é bíblico, está presente nas relações com o próprio Deus. A responsabilidade é sempre de todos. Deus se dirige ao governador Zorobabel, Deus se dirige ao sumo sacerdote Josué, portanto, liderança política e liderança religiosa. Mas Deus também se dirige ao povo de Israel. Então, todos são responsáveis. Ambos eram responsáveis. Do mais importante ao mais simples. Daquele que ocupava o maior cargo, de maior posição, até a maioria do povo comum. Deus se dirige a todos. Todos têm responsabilidades e devem prestar contas a Deus. É claro, se os líderes afrouxarem, o restante do povo embarca na indolência. O que é indolência? Indolência é comodismo. Então, se os líderes se acomodam, é natural que os liderados, que o restante do povo, das pessoas, acabe por se acomodar. Os líderes devem estar atentos à voz de Deus, a fim de que todos sejam ensinados. Do contrário, os efeitos serão desastrosos a todos. Interessante que o livro começa, no versículo 1, com
a palavra de Deus através do profeta Ageu, se dirigindo aos líderes, mas depois Deus se dirige a todo o povo. Os líderes sempre precisam estar atentos à voz de Deus. Cabe ao líder estimular, vigiar, exortar, não permitir que as coisas desandem. Por isso, os pastores, os líderes do povo de Deus, eles precisam estar muito atentos à voz de Deus para que o rebanho, para que o povo de Deus não seja pego aí pela indolência. Todos ouviram e temeram, graças a Deus. Olha o versículo 12, capítulo 1. Então ouviu Zorobabel, governador, filho de Sealtiel, e Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. Então ouviu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Que cena linda, né? Que cena maravilhosa. Todos ouviram a voz de Deus e temeram ao Senhor. O governador, o sumo sacerdote e o restante do povo. Não foi sempre assim. Que anos de exílio não fazem, né? O que um tempo de exílio, de cativeiro, não faz com as pessoas. O que um deserto não faz com as pessoas. Nós sabemos, pela história bíblica, que nem sempre foi assim. Às vezes, o profeta acabava sendo preso ou morto. O povo de Israel tinha por hábito diabólico rejeitar a palavra de Deus, dar as costas aos profetas, ridicularizar seus profetas. Não foi o que aconteceu aqui. Talvez por causa do cativeiro babilônico. O povo aprendeu, ouviu o profeta, ouviu a voz de Deus, ouviu a exortação. Isto é uma virtude, ouvir exortação, ouvir uma chamada, ouvir uma advertência, interiorizar, refletir, ponderar sobre, guardar no coração e mudar. Mudar de atitude, mudar de comportamento, de postura, temer a Deus, receber aquela palavra, por mais dura que seja, por mais contrária que seja a alguma atitude nossa, nós mudamos. Isto é virtude. Isto mexe com o coração de Deus. Deus sempre fala, quer ouçamos ou não. Quando ele não se agrada de algo, ele fala. Hoje nos fala através do Filho, na instrumentalidade da palavra, na operação do Espírito Santo. Deus não se agrada de algo, ele nos fala. Quer ouçamos, quer não ouçamos. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. Quando autoridades religiosas e políticas e a população se dispõem diante do Senhor, incontáveis bênçãos são derramadas. Graças a Deus. E é assim também na vida da igreja. Quando pastores, líderes, coordenadores, ministérios, equipes de trabalho, toda a igreja, todos estão dispostos diante do Senhor, atentos à sua voz, com muito temor, muita humildade, pobres de espírito, sedentos de exortação, de advertência, de alertas, de interferências do próprio Deus. Quando estamos assim, nesta postura, incontáveis bênçãos nos são derramadas. Foi assim com Israel, é assim com a igreja. Versículo 13
finalzinho, capítulo 1, eu sou convosco, diz o Senhor. A presença do Senhor é a mãe de todas as bênçãos. Deus fez questão de dizer àquelas pessoas que o temeram, que o ouviram, que o aceitaram, Deus fez questão de dizer, eu sou convosco. Interessante que Deus, ele, por vezes, ele se retirava do convívio com os israelitas por causa da rebeldia dos israelitas. Mas todas as vezes que o povo de Israel se arrependia e se voltava para o seu Deus, Deus fazia questão de reafirmar, eu sou convosco. Esta é a mãe de todas as bênçãos. Que bênção a presença do Senhor conosco. Versículo 14, capítulo 1. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, governador, o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Olha só, todas as pessoas foram abarcadas pela bênção de Deus e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Deus que nos chama, que nos estimula e nos capacita. É como se Deus estivesse fazendo tudo. Ele graciosamente, bondosamente, de maneira livre e soberana, como que se precisasse de nós, e nós sabemos que ele não precisa de nós, ele nos chama, nos estimula e nos capacita para a sua obra. Glória a Deus, né? Outra faceta aí das bênçãos de Deus sobre os que o temem. Quem teme a Deus é estimulado, encorajado, animado pelo próprio Deus para servir. E Deus capacita com dons e talentos e recursos. Ou seja, em Deus nós somos plenamente, absolutamente abençoados para o serviço do Senhor. Nosso esforço em trabalhar para Deus, sim, precisamos nos esforçar, não é desprovido de sentido. Por que fazemos as coisas para Deus? Por que atendemos ao chamado de Deus? Por que respondemos e recebemos dele bênçãos? Por que fazer as coisas? Tem um sentido. Vamos para o capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2 de Ageu, versículo 4. Ora, pois, esforça-te. Então Deus falando aqui para o governador se esforçar para a construção. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Qual é o sentido da obra de Deus? Deus. Qual é o sentido de fazermos as coisas para Deus? Deus. Qual é o sentido de sermos chamados, estimulados, capacitados, condicionados para a obra de Deus? Deus. Ele é o sentido. Por que você e eu fazemos coisas para Deus? Por Deus. Para Deus. Em Deus. Ele é o motivo. Ele é o sentido. Ele é a causa. Ele é o meio. Ele é o fim. Versículo 5, capítulo 2 de Ageu. Segundo a palavra que concertei convosco, esse concerto aqui é com C, tem a ver com a aliança. Quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Como Deus nos estimula, né?
como Deus nos encoraja. Não temais. Deus faz questão de lembrar da aliança de cerca de 1000 anos antes de Moisés, quando o povo de Israel saiu do Egito, para a época de Ageu, 1000 anos se passaram. Uma aliança milenar, portanto. Deus recorre à perenidade de sua palavra. Deus recorre à perenidade de suas promessas, de sua palavra que está firmada no céu, que não passa, que permanece para sempre. Deus, para estimular seu povo e para encorajar seu povo a fim de que vença o medo, Deus recorre à perenidade de sua palavra. A palavra de Deus é perene. Deus quer que nos apeguemos nisto para que o medo seja vencido. Como podemos vencer o medo? Na perenidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, permanece para sempre. Podemos nos apegar com fé nisto para que todo medo, todo comodismo, todo desânimo, toda frieza espiritual, toda indolência e insolência também, todas estas coisas sejam vencidas. E eu quero encerrar com o versículo 19 do capítulo 2. Ageu 2,19. Há ainda semente no celeiro? Deus está perguntando aqui para as pessoas. Há ainda semente no celeiro? Deus mesmo responde. Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Deus, ele não é obrigado a nos abençoar, mas ele tem prazer em fazê-lo aos que o temem, porque isto é da sua natureza. É da natureza dele abençoar. A situação estava ruim? Sim. Deus faz questão de explicitar. Havia escassez. Porém, por causa da graça de Deus em primeiro lugar, mas também porque o povo se arrependeu, mudou de postura, de mentalidade, de comportamento, se prostrou com temor diante de Deus e lançou as mãos no arado e retomou a construção do templo, Deus fez questão de dizer: deste dia em diante vos abençoarei. E é exatamente assim que Deus lida com cada um de nós. É da natureza dele abençoar. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Por que, então, nós não podemos usufruir desta certeza, desta segurança, e também por causa do amor que temos a Deus? Porque às vezes resistimos em temer, resistimos em mudar, em ouvir. Duas palavras que marcam esta história: o povo ouviu e temeu. Qual foi a consequência? Deus abençoou. É sempre assim. A história não muda. Nosso Deus é assim. Desde que ele chamou Abraão até o nosso chamado, é assim. Deus fala conosco. Nós
ouvimos e tememos, e Ele nos abençoa. Graças a Deus. Só há bênção para quem teme ao Senhor. Só há bênção para quem ouve o Senhor. Só há bênção para quem se arrepende, para quem muda, para quem confessa e para quem serve ao Senhor. Eu nunca vi uma pessoa que serve a Deus e não é abençoada. Nunca vi. Deus nos abençoa com toda sorte de recurso espiritual, humano, material, financeiro, livramentos, milagres, são tantas bênçãos. Todos os que se dispõem em servir a Deus, temendo, amando ao Senhor, são sempre abençoados. Portanto, bendito seja o nome do nosso Deus. Amém? Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua palavra. Eu separei o hino do cantor cristão, Firme nas Promessas, hino 154. Vamos cantar juntos? Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Promessas não irei falhar, vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, pela liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Cada dia mais nos alegramos nas promessas de Jesus. Deus promete grandes coisas a todos os que o amam, aos que o temem. Só há bênção para quem teme a Deus. Só há bênção para quem serve ao Senhor. Graças a Deus por isto. Vamos ter o nosso momento de oração. Será que temos motivos de gratidão a Deus? Sem dúvida, né?
Será que podemos agradecer a Deus pela palavra? Já imaginamos quantas bênçãos nos são concedidas pela palavra de Deus? Desde a primeira vez que lemos o primeiro versículo da nossa história, desde quando a palavra de Deus chegou ao nosso coração, até hoje, até esta tarde, quantas bênçãos de todas as ordens vindas pela palavra de Deus. Graças a Deus pelo pão, pelo alimento espiritual, pela palavra que Deus nos legou. Será que podemos agradecer pela igreja? Quantas vezes você louva a Deus pela sua igreja? Quantas vezes você e eu nos ajoelhamos e bendizemos e exaltamos e engrandecemos o nosso Deus pela igreja a qual você e eu pertencemos, nossa igreja local, no caso, a Igreja Batista em Vila das Belezas? Será que podemos agradecer? Claro que sim. Graças a Deus pela igreja. Quantas bênçãos que nos vêm pela igreja. Que bênção nos é a igreja. Graças a Deus pela igreja. Será que podemos agradecer a Deus por provisão e proteção? Será que Deus provê? Providencia? Será que o nosso Deus nos protege, nos livra, nos guarda, nos preserva? Claro que sim, sem dúvida. Deus de toda provisão, Deus de toda proteção. Bênçãos que Deus nos dá. Temos motivo também de gratidão pela vida do irmão Tito. Graças a Deus, está bem de saúde, compartilhou sua gratidão a Deus. Graças a Deus, Tito. Nossa irmã Laudir também agradece a Deus. Vovó Laudir, ela agradece a Deus pela chegada do bebê. Sua nora Denise, por quem estávamos orando, passou bem, deu à luz no sábado e graças a Deus, tudo correu bem. Bênçãos, né? Pedidos de oração. Temos vários aqui. Vamos colocá-los diante do Senhor. Campanha de missões nacionais. Ontem, a Igreja Batista no Brasil, através da Junta de Missões Nacionais, que é um órgão da Convenção Batista Brasileira, abriu oficialmente a campanha de missões nacionais. Nossa igreja entrou na campanha, está envolvida. Vamos orar por isto? Irmã Irene. A irmã Irene continua hospitalizada, carece da bênção de Deus, do cuidado de Deus, e Deus tem abençoado a irmã Irene, Deus tem cuidado dela. Oremos por nossa irmã. A Sara da Kátia, a irmã Kátia pede oração por sua filha Sara, também está hospitalizada, está com probleminha de saúde. Vamos orar por isso, estejamos atentos. Mais alguns nomes aqui. Marcel, da irmã Ruth, Beto, da Zenaide, primo da Zenaide. Marcel é filho da irmã Ruth. Oremos pelos demais enfermos. Oremos pela irmã Gildeni e pelo irmão Crispim. Estejamos aí atentos em oração por esta família. Oremos pelos desempregados, demais idosos, profissionais da área da saúde. Também oremos pelas autoridades públicas. Há outros motivos de oração pelos quais nós temos sempre orado em nossas devocionais. Os pastores da igreja, pastor Israel Melo, pastor Júnior Martins, eu e todos os irmãos que têm acesso à lista de pedidos, nós temos orado pessoalmente por cada pedido. Aqui no Pão das Três, nós trazemos alguns destaques
Não que os outros não sejam importantes. Oramos por todos os pedidos, de maneira com muito temor, com muito tremor diante de Deus. Vamos orar juntos, vamos ter uma palavra de oração então, irmãos? Nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra. Te louvamos por este tesouro, por esta fonte inesgotável de bênção, que é a palavra do Senhor. Te agradecemos por tua igreja, a noiva de Cristo, teu povo, rebanho do teu pastoreio, a quem o Senhor tanto quer bem. Te louvamos pela provisão e pela proteção do Senhor. Tu preservas, tu guardas, tu proteges. Senhor Deus, te agradecemos pelo Tito, te agradecemos pela Denise, pela netinha da irmã Laudir. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos a tua bênção sobre a irmã Irene, sobre o Marcel, sobre o Beto, sobre a Sara, que está hospitalizada. Misericórdia, tenhas compaixão. Só tu podes nos socorrer e nos ajudar. Pedimos a tua bênção sobre os desempregados, demais enfermos, aos idosos, às autoridades públicas, aos profissionais da saúde. Ó Deus, tenhas misericórdia, que tu olhes para as nossas necessidades e nós descansamos no Senhor, porque o Senhor é Deus único, soberano sobre todas as coisas. Tu és o Senhor da compaixão, Pai das luzes, Deus de toda consolação, Pai das misericórdias. Por isto, recorremos ao Senhor. Cremos no Senhor e descansamos no Senhor. Te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três. Te louvamos por todo o bem que o Senhor nos fez nesta tarde. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais uma edição do Pão das Três. Graças a Deus por este tempo que passamos juntos. Graças a Deus pela companhia de cada um de vocês. Nós esperamos que Deus abençoe ricamente a você, sua família, sua igreja, a Igreja da Vila, nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Amanhã, às 15 horas, novamente, se Deus permitir, mais uma edição do nosso Pão das Três, aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook. Amanhã será com o nosso pastor Israel Melo. Que Deus nos abençoe.